Olá, turma do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Luciana. Vamos aqui para mais uma aula da disciplina de filosofia. Nosso conteúdo hoje é sobre a metodologia científica. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo onde a gente parou na semana passada sobre a revolução científica e a gente vai emendar aqui na metodologia científica, né? Então, cada ciência, ela tem sua especificidade. E aí ela desenvolve uma maneira de abordar seu objeto de estudo. Então, assim, uma ciência ela pode se desenvolver tantas abordagens metodológicas quanto for necessário para compreender melhor o que se estuda. Então, um bom exemplo disso é a química. Então, vocês já pararam para analisar quantos modelos atômicos já foram criados ao longo da história? Outro bom exemplo está na geografia. Quantos formatos já se atribuíram ao nosso planeta? Então, a Terra já foi considerada plana, quadrada, redonda e hoje se diz que nosso planeta tem um formato achatado nos polos. Mas será que esse formato será considerado por muito tempo dado que outros já prevaleceram e foram substituídos? Então, para responder a tal indagação, é preciso que haja um percurso que promove o que se afirma. Então, voltamos aqui às questões do método. Então, no que se diz respeito ao raciocínio construído sobre o método, né, Aristóteles ele ensina que existem basicamente dois caminhos, que no caso seria o raciocínio indutivo ou o raciocínio dedutivo, certo? Então, o raciocínio indutivo é onde se parte de uma realidade particular. Esse extrapola para uma generalização. Por exemplo, o indivíduo ele nota que surgiram rugas em seu rosto. Esse indivíduo não tinha rugas quando era jovem. Só que aí ele lembra que seus pais tinham rugas quando começaram a envelhecer. Logo, todas as pessoas mais velhas adquirem rugas enquanto envelhecem, certo? Então, esse é o raciocínio indutivo. Então, partiu de uma realidade particular e extrapolou para uma generalização. Então, temos também o raciocínio dedutivo. No raciocínio dedutivo, é uma lei geral para extrair delas os casos particulares. E assim temos um raciocínio dedutivo. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates, ele é um homem mortal. Portanto, Sócrates é mortal. Então, uma lei geral e delas os casos particulares, né? E assim temos o raciocínio dedutivo. Na modernidade, as ciências experimentais elas ganharam mais força entre os cientistas e aos poucos o método indutivo ele foi considerado o caminho que as modernas ciências deveriam trilhar. Então, um dos maiores defensores desse método foi o filósofo inglês Francis. Guiado por os conceitos racionalistas, Francis ele acreditava que o verdadeiro objetivo da ciência era ajudar a melhorar as condições de vida dos seres humanos e, no caso, a experimentação científica seria o caminho para que isso fosse possível. Vale lembrar, né, que cada linha de raciocínio ela é importante para as ciências. A dedução, por exemplo, ela tem um papel fundamental nas ciências mais teóricas, como a matemática e a lógica. E graças ao seu caráter universalista, o raciocínio dedutivo dá um caráter atemporal às teorias, fazendo com que um determinado modelo ele seja válido para qualquer situação. Então, as partituras musicais e as equações matemáticas, elas são exemplos de como o raciocínio dedutivo é capaz de eternizar determinadas construções em forma de lei. E, no caso, a indução, por sua vez, ela é fundamental para o desenvolvimento de pesquisas e essa está voltada para as descobertas científicas. Muito do que utilizamos hoje, como medicamentos, aparelhos eletrônicos, roupas e sapatos, é fruto de experimentações e, por isso, está em constante evolução. Então, você já percebeu como os celulares a cada geração são mais leves, mais finos e mais rápidos? Então, compare um celular lançado hoje no mercado com um de 5 ou 6 anos atrás. Então, a impressão é de que estamos manuseando uma peça de museu, porém com menos de 10 anos de existência. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Bons estudos!